Salve, salve, pessoal. Você sabe o que é biomecânica? Bom, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Thiago Mata, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma formação ampla sobre biomecânica, mais de 20 anos estudando esse tema, dando aula sobre esse tema. Bom, eu gosto muito de usar a definição do livro do Winter, que ele define a biomecânica como a interdisciplina que analisa, avalia e descreve o movimento humano. E a gente pega esses três pilares e eu pergunto assim, quem é que faz isso? A literatura é meio controversa quanto ao nome, né? Tem gente que prefere falar que é biomecânico, outras pessoas preferem dizer que é biomecanicista. Mas quem são esses caras? Qual é a formação deles? A biomecânica, pelo próprio nome já vem dizendo, né? Ela parte por duas grandes áreas, por assim dizer. Pela área biológica, e na área biológica a gente tem, no caso, professores de educação física, assim como eu sou, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, e principalmente médicos ortopedistas. Por outro lado, da lado mecânica, fugindo da mecânica, a gente tem basicamente físicos e engenheiros. Engenheiros normalmente mecânicos, mas a gente tem outros tipos de engenheiro. Engenheiros elétricos, por exemplo, também trabalham com biomecânica, tá? E assim, é, a biomecânica em si, ela é aplicada em três grandes meios. O primeiro meio a gente chama de biomecânica qualitativa. O que é biomecânica qualitativa? É biomecânica que se o profissional usa na prática, né? Como, por exemplo, o que você poderia usar na prática? Deixa eu pensar num exemplo rápido. Tá. Você é personal trainer. E aí você está prescrevendo o exercício agachamento búlgaro. E aí você avalia as possibilidades de colocação, de posição dos pés do seu aluno. Mais à frente, mais atrás, com o pé no banco, sem o pé no banco, com o pé no banco mais alto, e a posição do tronco. E essas variações qualitativas, você não está expressando nenhum dado ali, está pedindo só para ele fazer algumas variações. Coloca o pé um pouquinho mais à frente, o pé um pouquinho mais para trás, não tira o calcanhar do chão, joga o tronco mais à frente, coloca a barra, a resistência, o alter, na mão contra a lateral, ou na mão da mesma perna que está fazendo o movimento. Isso tudo é biomecânica qualitativa, né? Então, é o que o profissional de ponta usa, ou seja, o profissional mesmo, que atua na área mesmo usa. Mas a gente tem outras partes da biomecânica, como, por exemplo, a gente pode olhar a biomecânica, que a gente chama de semi-qualitativa. E a biomecânica semi-qualitativa é o que eu faço em sala de aula. Eu e outros vários professores. Como, por exemplo, dar uma aula sobre um determinado tema, abordando o próprio agachamento búlgaro. E a partir daí, eu transformo essa informação adquirida para que o profissional de ponta use na biomecânica qualitativa. Mas tem um terceiro ponto, que talvez seja mais complexo ainda, que é a biomecânica que a gente chama de quantitativa. O que é biomecânica quantitativa? É o que a gente faz no laboratório. Todo dia a gente vai ao laboratório de pesquisa, fazer análises biomecânicas, pegar dados, avaliar pessoas, avaliar condições, instrumentos, e a partir daí a gente extrai valores quantitativos a partir de uma amostra, por exemplo. E a partir desses dados quantitativos, a gente consegue levar esses dados para a comunidade científica, como em congressos, artigos científicos publicados em revistas e periódicos, normalmente internacionais, para que a comunidade científica toda consiga ter acesso a essa informação. A partir desses dados quantitativos, o professor vai ler esses estudos, vai ter esses dados, vai compilar com ideias e vai trazer essa informação na biomecânica semi-qualitativa. E a partir daí, dados gerados pela biomecânica quantitativa vão chegar na ponta do profissional que vai usar a biomecânica qualitativa. Então, a partir desses três grandes momentos, a gente consegue expressar essa biomecânica. Mas a biomecânica ela é separada em duas grandes partes. A primeira delas a gente chama de cinemática,
A primeira delas que eu estou abordando, cinemática. A cinemática ela pode ser tanto linear quanto angular. O que é cinemática? Cinemática, de uma forma bem simples da gente abordar, é a forma da gente apresentar uma análise do movimento. Então, para isso, eu preciso de alguns parâmetros. A posição inicial, a posição final. E dependendo desse movimento, se ele for linear, e aí eu vou dar uma aula só sobre movimentos, para vocês entenderem, fazer um pequeno vídeo sobre movimentos, para vocês entenderem como é que funciona esse movimento. Se esse movimento tem uma posição inicial como posição final, se esse movimento for linear, a gente chama de cinemática linear. Se esse movimento for angular, a gente está lidando com cinemática angular, uma rotação em cima de algum eixo. A partir desses aspectos, a gente pode, no tempo, variar a posição, a gente vai ter a velocidade, e no tempo, a velocidade, a gente tem a aceleração. Então, a gente tem parâmetros lineares e angulares a partir da cinemática. A gente pode descrever um movimento, pura e simplesmente assim, como um salto de uma ginasta, como uma corrida de 100 metros rasos. E a gente pode olhar tanto a angulação do joelho, quanto o deslocamento dele, e por aí vai. Por outro lado, todo movimento que é realizado ele depende de uma força. No nosso caso da biomecânica, a gente se pauta bastante nas forças newtonianas, na verdade, na física newtoniana. E mais precisamente, a gente lida muito com dados, com forças de contato. E essas forças são grandezas vetoriais que a gente pode medir, avaliar, né? E a partir dessas forças de contato, eu vou ter, se eu tiver movimentos lineares, eu vou ter uma força. Caso a gente não tenha um movimento linear, seja um movimento angular, a partir de uma distância para o eixo, a gente vai chamar essa força de torque. Nada mais é que o torque é a força angular. Então a gente mata, bem resumidamente, quais são as grandes áreas da biomecânica. Entretanto, a gente pode observar, no lado bio, o entendimento do que está acontecendo dentro do corpo. Quais são as forças que estão sendo geradas ou estão sendo absorvidas pelas articulações, quais são as forças que estão sendo geradas pelos músculos, ou quais são as forças que essas articulações estão sofrendo. E com isso a gente consegue entender a neuromecânica a partir de uma análise do comportamento muscular, por exemplo. A gente tem diversas técnicas que abordam e compõem essa grande área que a gente chama de neuromecânica. O que a gente vê por aí, não menosprezando, mas é apenas uma correção conceitual, é que a gente olha tudo isso pautado na cinesiologia. Toda vez que a gente vê uma descrição de movimento, por exemplo, eu estou abordando planos e eixos, e eu vou fazer vídeo sobre esses temas todos que eu estou falando aqui. Entender a posição de referência fundamental ou posição anatômica, o tipo de movimento que eu já estava abordando anteriormente, quais são as articulações, os tipos de articulações, a fisiologia articular, qual é o músculo, qual é a função desse músculo. Isso tudo a gente chama de cinesiologia, que é basicamente uma anatomia funcional. E eu falo isso com propriedade, que eu sou professor na graduação de cinesiologia. Eu abordo esses aspectos. E a gente tem alguns aspectos que juntam da cinesiologia com o que a gente tem da biomecânica. E a gente tem uma interação entre esses dois grandes conteúdos. Na verdade, para mim, existe uma grande escala que a gente começa da anatomia, parte para a cinesiologia e depois a gente vai para a biomecânica, onde a gente está quantificando todos esses dados cinesiológicos para que a gente tenha um entendimento melhor do movimento aplicado, digamos assim. Então, passando por esses pontos, esses aspectos, a gente começa a saber como que o corpo se movimenta. E a gente pode estudar tanto marchas, como corridas, como ciclismo, e aplicar tudo e todos esses conceitos no movimento humano, em desportos, em atividades do cotidiano, em desenvolvimentos laborais, em exercícios funcionais, e também no treinamento de força, que hoje em dia é muito usado, muito difundido. Bom, meu nome é Thiago Mata. Não deixa de seguir o canal.
compartilha esse vídeo se você puder, curte, para que a gente consiga que esse vídeo, assim como todos os outros que eu vou começar a abordar aqui, a gente atinja mais gente, mais pessoas, e que a gente tenha uma difusão do conhecimento da biomecânica, tanto para pessoas que atuam nas áreas que eu apresentei anteriormente, profissionais, mas também para leigos. E eu vou fazer vídeos para leigos, para pessoas que não atuam, para que vocês entendam o que é um pouco mais da biomecânica e consigam usar a biomecânica na vida de vocês, a favor de vocês. Tá legal? Forte abraço, me segue lá, não deixa não. Tchau, tchau.